Boa noite a todos e a todas. No início era o caos, escreveu o poeta Hesíodo em seu poema Teogonia. O caos era um espaço infinito, ilimitado, onde havia uma matéria informe, indefinível e indescritível, à espera de ser organizada. Esse caos é diferente da ideia de nada ou não ser, pois, segundo o filósofo pré-socrático Empédocles, do não existente nada pode nascer e nada pode desaparecer do nada absoluto. Parmênides, por sua vez, dirá que o ser é, o não ser não é. O caos, portanto, é um estado anterior à criação, mas não é simplesmente ausência. É antes um campo de possibilidades. Podemos imaginar o caos como uma massa carente de estrutura e organização, na qual forças latentes foram capazes de criar vida, sem a ação intencional de um Deus pessoal. Apesar de não possuir consciência, esse caos foi capaz de procriar e gerou de si mesmo Gaia, a Terra, e em seguida Eros, o princípio da atração entre todos os seres. E Anteros, o seu contrário, que estimula a antipatia e a aversão. Conforme escreve Comelin, abre aspas, Eros inspira ou produz essa invisível e muitas vezes inexplicável simpatia entre os seres, para os unir em procriações. O poder de Eros vai além da matéria viva e animada. Ele aproxima, une, mistura, multiplica, varia as espécies de animais, de vegetais, minerais, líquidos, fluidos. Em uma palavra, toda a criação. Eros é, pois, o Deus da união, da afinidade universal. Eros é invencível. Fecha aspas, ponto. Já sobre Anteros, escreve o mesmo autor, abre aspas. Esta divindade tem todos os atributos opostos aos do Deus Eros. Separa, desune, desagrega. Tão salutar, tão forte e poderoso, talvez, como Eros, Anteros impede que se confundam os seres de natureza dessemelhante. Se algumas vezes semeia em torno de si a discórdia e o ódio, se prejudica a afinidade dos elementos, ao menos a hostilidade que ele cria contém cada um nos limites marcados. E destarte a natureza não pode cair novamente no caos. Fecha aspas, ponto. Esta concepção mitológica pode ter influenciado o pensamento
do filósofo pré-socrático Empédocles, segundo o qual o amor e o ódio são os dois poderes divinos responsáveis pela agregação e separação das coisas. O amor explicaria a atração de diferentes formas de matéria, e o ódio seria o responsável pela sua separação. O amor e o ódio são forças de atração e repulsão que permeiam o universo. Caos gerou também a noite, ou Nix, a deusa da escuridão, e o Érebo, seu irmão, transformado em rio e precipitado no inferno, ou Hades, por ter se aliado aos titãs contra Zeus, o soberano dos deuses no Olimpo. A noite é considerada, por alguns poetas, como a mais antiga divindade e seria filha do céu e da terra. Hesíodo a considera como a mãe de todos os deuses. Há diferentes relatos sobre a gênese dos deuses, e isso faz parte da natureza dos mitos, transmitidos oralmente pelos poetas que viajavam por diversas cidades, o que favoreceu o surgimento de diferentes versões nas comunidades de língua e cultura gregas. Da união incestuosa entre a noite e o Érebo nasceram Moros, o destino, divindade cega, que rege a sorte de todos os deuses imortais, o éter, que representa a atmosfera, e o dia, em grego, emera, palavra feminina, que representa a luz. A partir desse momento, portanto, temos o dia e a noite, a luz e a sombra, assim como aconteceu no primeiro dia da criação, segundo o Bereshit. O caos se transformou em cosmos. Segundo outra versão do mito, a noite teria gerado seus filhos sem união sexual, a partir de si mesma, o que recorda o mito do parto virgem em outras culturas, como a cristã. De todos os seus filhos, aquele que mais se relaciona com a trajetória dos seres humanos é o destino, conforme escreve Comelin, (aspas). O destino é uma divindade cega, inexorável, nascida da noite e do caos. Todas as outras divindades estavam submetidas a seu poder. Os céus, a terra, o mar e os infernos faziam parte do seu império. O que resolvia era irrevogável. Em resumo, o destino era, por si mesmo, essa fatalidade, segundo a qual tudo acontecia no mundo. Júpiter, o mais poderoso dos deuses, não podia aplacar o destino, nem a favor dos deuses, nem a favor dos homens. As leis do mundo eram escritas desde o princípio da criação, em um lugar onde os deuses podiam consultá-las. Os seus ministros eram as três parcas, ou moiras, encarregadas de executar as suas ordens.
Só os oráculos podiam entrever e revelar o que estava escrito no livro do destino. Fecha aspas. As parcas eram 3 irmãs. Cloto, que tecia os fios do destino dos seres humanos e dos deuses. Láquesis, que determinava o tamanho e enrolava o fio, estabelecendo assim a qualidade de vida que cabia a cada um. E Atropos, a ceifadora, responsável por cortar os fios da existência. As parcas eram regentes também de 3 momentos importantes da vida humana: o nascimento, o casamento e a morte. O equivalente às parcas na mitologia escandinava eram as Nornas, 3 mulheres que moravam em uma das raízes de Yggdrasil, a árvore dos mundos, também conhecidas pelos nomes de Uro, passado, uma idosa que sempre olha para trás, Veronde, o presente, mulher madura que olha para o que acontece aqui e agora, e ainda Skuld, futuro, jovem que vive com o rosto coberto por uma capa que possui um pergaminho fechado que contém os segredos de todos os acontecimentos do porvir. As Nornas eram responsáveis não apenas pelo destino, mas também por zelar pelo cumprimento das leis e deveres, tanto dos seres humanos e dos deuses, quanto dos elfos, anões, gigantes e outras entidades da mitologia nórdica. As Nornas ainda cumpriam a tarefa de, todas as manhãs, regar as raízes de Yggdrasil, para que suas folhas permanecessem verdes. Além das 3 Nornas que aparecem na cena inicial da ópera O Crepúsculo dos Deuses, de Richard Wagner, havia também inumeráveis Nornas que acompanhavam, protegiam e orientavam os seres humanos, assim como, na mitologia grega, acontecia com as parcas. Estas entidades protetoras podem ser comparadas aos anjos da guarda da tradição cristã. A noite, mãe primordial da criação, teria gerado ainda outros filhos, como a morte, o sono, a legião dos sonhos, Momo, a miséria, a fraude, a velhice e a discórdia, que tantos dissabores causam aos seres humanos. A morte, ou Thanatos, é representada por uma nuvem prateada que arrebatava a vida dos mortais. Também foi imaginada como um homem de cabelos e olhos prateados, e o seu equivalente na mitologia romana é Mors, ou Leto. Para a psicanálise, Thanatos é a personificação mítica da pulsão de morte, um impulso instintivo que busca a destruição, enquanto Eros seria o seu oposto, a pulsão vital. Irmã da morte,
a discórdia, ou Eres, se encarregava de semear o desentendimento entre os seres humanos ou entre os deuses. Ofendida por não ter sido convidada para as núpcias de Peleu e Tétis, a discórdia lançou entre as deusas um pomo destinado à mais bela. Cobiçando o título mais do que o pomo, logo surgiu uma disputa entre Afrodite, Hera e Palas Atena. Para resolver a contenda, Zeus chamou Paris, a fim de que ele decidisse quem era a mais bela das deusas. Ele escolheu Afrodite, que, em retribuição, ofereceu a Paris a mais bela entre as mulheres humanas, Helena de Troia. A disputa entre Paris e Menelau por Helena motivou a guerra narrada por Homero na Ilíada, talvez o mais trágico evento causado pela discórdia. São filhos da discórdia a cobiça, o tormento e a negligência. A velhice, ou Geras, outra filha da noite, é representada como uma senhora idosa, vestida de negro e coberta de folhas mortas. Apoia-se em um bastão para caminhar e, em uma de suas mãos, carrega uma ampulheta que simboliza o tempo. A fraude, por sua vez, chamada em grego de apate, foi assim como seu correspondente masculino, Dolos, um dos espíritos que saíram da caixa de Pandora. Ela tinha como entidade oposta a Letéia, a verdade. A miséria, por sua vez, chamada em grego de oisos, representa também a angústia e a tristeza. É uma deusa menor, pouco mencionada nos poemas cosmogônicos, mas ao lado da fraude, da velhice, da discórdia e da morte, compõe um quadro alegórico da infelicidade humana e recorda um dos preceitos védicos, segundo o qual a existência no Sansara, o mundo dos fenômenos, é regida por 4 males: nascimento, velhice, doença e morte. Assim como a noite e o Érebo tiveram filhos em união incestuosa, o mesmo acontecerá com o casal Éter e Dia, que darão à luz outras entidades alegóricas, como a tristeza, a cólera e a mentira. O processo da criação na mitologia grega, como vimos até aqui, difere e muito da Torá hebraica, do Popol Vuh e de outras cosmogonias, pois traz à tona toda sorte de infortúnios que acompanharão a jornada humana desde o início até o final dos tempos. A Terra, ou Gaia, que surgiu logo após o caos, segundo escreve Maria Lamas no livro O Mundo dos Deuses e dos Heróis, foi a grande divindade dos gregos primitivos. Como os egeus e os povos da Ásia, os gregos, nos seus tempos mais recuados,
devem ter adorado a terra na qual viam a deusa mãe. Com o decorrer dos tempos, esta divindade foi perdendo a importância à medida que outras se elevavam à veneração dos homens. Era particularmente honrada em Égia, Delfos e Olímpia, mas tinha santuários em numerosas cidades gregas. Representavam-na, geralmente, sob os traços de uma mulher gigantesca. Fecha aspas, ponto, fim da citação. Gaia, sobre quem conversaremos mais a fundo na aula sobre a deusa mãe, gerou, sem a participação de um parceiro sexual, as montanhas, as ninfas, o mar e o céu, ou Uranus, a primeira divindade masculina de maior relevância na mitologia grega. Da união incestuosa entre a terra e o céu, nasceram os 18 titãs, primeira raça divina, anterior aos deuses olímpicos, e também os 3 ciclopes, seres que têm um único olho no centro da testa, e os hecatônquiros, gigantes dotados de 100 braços e 50 cabeças. Contudo, Urano, embora tenha gerado essas divindades poderosas, não permitiu que elas saíssem do interior de Gaia, e elas permaneceram no útero da mãe, obedientes ao pai. Vamos ver uma imagem de Urano, essa primeira divindade relevante da mitologia grega. Eu vou publicar aqui. Pronto. A Terra ficou revoltada com a atitude de Uranus e decidiu vingar-se. Pediu a seus filhos que saíssem e matassem o pai. Todos eles se recusaram por temor a Uranus, com exceção do mais jovem, Cronos, a divindade do tempo, chamado de Saturno na mitologia romana, que logrou sair e castrou o próprio pai com uma foice produzida das entranhas de sua mãe Gaia. Em seguida, libertou seus irmãos e lançou os genitais paternos no mar. Do esperma de Uranus, que caiu sobre as ondas, nasceu Afrodite, saída da espuma da água, ao mesmo tempo que o sangue dos genitais de Uranus, caído na terra, gerou as Melíades, ninfas das árvores, de caráter belicoso, as Eríneas, deusas relacionadas à vingança, e os gigantes. Nós mencionamos a deusa Afrodite, então vamos mostrar uma imagem dela. Justamente uma pintura de Botticelli que mostra o nascimento de Vênus. Prosseguindo. Após sua morte, Uranus caiu no esquecimento e não recebeu homenagens nos templos. Segundo outra versão do mito, contada por Maria Lamas, à medida que os filhos de Gaia nasciam, Uranus os encerrava nas profundezas da terra. A princípio,
Gaia lamentava-se e depois irritou-se e meditou na maneira de se vingar do marido. Então tirou do seio um bocado de metal e fez com ele uma foice usada por Cronos para destronar e mutilar o pai. Primeiro golpe de Estado da história. A foice, aliás, é um símbolo da morte, mas também da colheita, da renovação da natureza. Sem a interferência de Uranus, Cronos tornou-se o rei dos titãs. Um segundinho só. E casou-se com sua irmã Cibele, também chamada de Reia. Dessa união surgiram outros deuses, como Ceres, Hera, Hades e Zeus. Como um oráculo predissesse que Cronos seria destronado por um de seus filhos, assim como ele fez com seu próprio pai. Conforme esses filhos iam nascendo, eles eram devorados por Cronos. Daí a ideia de que o tempo, né, a palavra Cronos significa tempo, devora todas as coisas. Então, esta é uma imagem também alegórica. Eu vou mostrar aqui duas imagens de Cronos devorando os próprios filhos. Bom, primeiro vamos ver uma imagem de Cronos e Reia. Vocês já vão entender o que ela está entregando ao marido no lugar do filho. E agora uma imagem, uma outra imagem. Desta vez é uma pintura de Goya que mostra Cronos devorando os seus filhos. Muito bem. Voltando ao texto. Quando houve o nascimento de Zeus, cujo nome significa brilhante ou luminoso, por ser o deus do céu e dos fenômenos atmosféricos, sua mãe escondeu-o em uma gruta situada no Monte Ida, na ilha de Creta, onde foi cuidado pelas ninfas, e em lugar do filho, ofereceu ao marido uma pedra envolta em tecidos, que ele engoliu sem perceber a artimanha da esposa. É justamente a imagem anterior que eu vou mostrar novamente para vocês. Um minutinho só. Então, esta imagem, né, de Reia entregando a Zeus uma pedra envolta em tecidos, como se fosse o filho recém-nascido. Continuando. Deixa eu só fechar essa imagem. Zeus foi alimentado pela cabra Amalteia, e, para evitar que Cronos ouvisse o choro do bebê, os curetes, divindades da ilha, entoavam cânticos guerreiros.
o jovem Zeus cresceu forte e desenvolveu suas habilidades divinas, até sentir-se preparado para enfrentar o pai e libertar seus irmãos. Com o auxílio de uma poção mágica fornecida a ele por sua companheira Metis, a Prudência dos Romanos, filha do titã Oceano, Zeus conseguiu que Cronos vomitasse todos os filhos que comeu, ou seja, os deuses olímpicos. Zeus também libertou os irmãos de Cronos, os gigantes, os hecatônqueros e ciclopes, que estavam aprisionados em um calabouço no Tártaro, após matar Campe, o monstro que os vigiava. Como sinal de agradecimento, os ciclopes presentearam Zeus com o trovão e o raio, que haviam sido escondidos por Gaia. Aliás, na mitologia indiana, o trovão era controlado por Indra, rei dos semideuses, e também aquele que controlava as chuvas. Na mitologia iorubá, o trovão é controlado por Xangô. E na mitologia escandinava, pelo deus Thor. A partir desse momento, começa a guerra entre os olímpicos, liderados por Zeus, e os titãs, liderados por Cronos, que durou 10 anos, número simbólico associado ao círculo, ao tempo e à perfeição. Esse conflito é similar à luta entre os anjos liderados por Lúcifer e os anjos leais a Deus, na mitologia cristã, tema abordado pelo poeta inglês John Milton no poema longo O Paraíso Perdido, e também ao conflito entre os Vanires e os Aeses, na mitologia escandinava, que resultou na vitória dos Aeses, liderados por Odin, que se estabeleceram em Asgard, equivalente ao Olimpo dos deuses gregos. A luta pelo poder entre diferentes estirpes de imortais aparece também em outras mitologias. Na Índia, os Puranas relatam as lutas entre os Devas, ou semideuses, que regiam os fenômenos da natureza, e os Asuras, entidades demoníacas, movidas pela inveja. Em todas essas narrativas, podemos imaginar a transposição para o domínio mitológico de lutas sucessórias entre diferentes facções de famílias aristocráticas, para a definição de quem seria o sucessor da dinastia. Em outros relatos, como no poema épico hindu Mahabharata, a guerra tem outro significado: a luta alegórica entre as virtudes, representadas pelos irmãos Pandavas, e os vícios, representados por seus primos, os Kurus. Não por acaso, durante a batalha de Hastinapura, o próprio Deus Krishna aparece como condutor do carro de guerra de Arjuna. E durante todo o período anterior ao conflito, Krishna não apenas aconselha Arjuna a lutar, pois esse era o seu dever de guerreiro, mesmo que tivesse de matar amigos, parentes e professores, como ainda o instrui
no conhecimento espiritual, para que ele tivesse maior consciência do que ocorria no campo de batalha. Vamos ver uma imagem de Krishna e Arjuna. E outra imagem de Krishna conduzindo o carro de guerra de Arjuna. Então, aqui aparece Krishna, né, conduzindo o carro de guerra de Arjuna, que lembra muito a biga, né, romana. E, em outra imagem, um minutinho só. Em outra imagem, vemos Krishna orientando Arjuna. Todo o Bhagavad Gita é um diálogo, né, entre Krishna e Arjuna. Nós voltaremos a esse tema e falaremos mais detidamente sobre ele em uma outra oportunidade. Aqui eu fiz apenas uma citação. Muito bem, voltando ao texto. Arjuna estaria apenas cumprindo a vontade divina, pois todos aqueles guerreiros já estavam mortos pela vontade divina. Isto era necessário para se restabelecer a ordem cósmica no universo, o Dharma, ameaçado pela ambição sem limites dos Kurus, que tinham índole demoníaca e não respeitavam os preceitos religiosos definidos nos Vedas. A ideia de uma guerra justa, na tradição muçulmana, é chamada de jihad e possui dois significados. A pequena jihad é a luta que se faz contra os infiéis em defesa da religião. E a grande jihad é aquela que fazemos dentro de nós mesmos, contra os nossos vícios ou venenos mentais. Nesse sentido, a luta travada no Mahabharata e em alguns outros relatos mitológicos também pode ser entendida como o embate entre a luz e as trevas, a sabedoria e a ignorância, a piedade e a crueldade, os princípios espirituais e o materialismo, e ainda como a alegoria de nossa batalha interna para sermos pessoas melhores. Um minutinho só. Segundo alguns comentaristas da mitologia helênica, a vitória dos deuses olímpicos sobre os titãs representa a vitória da ordem sobre a desordem, da razão contra o instinto, da cultura sobre o caos. Todas essas leituras, apesar de tão diferentes, são válidas, e a interpretação histórica não anula a psicológica, a cultural, a simbólica ou a espiritual. Cronos foi derrotado na batalha conhecida como Titanomaquia. Os titãs, após serem derrotados, foram enviados ao Tártaro, assim como os anjos caídos do relato bíblico. Assim como os anjos caídos do relato bíblico foram precipitados no inferno. Mas um titã, Atlas,
foi condenado a segurar permanentemente os céus. Vamos ver uma imagem de Atlas. Pronto. Prosseguindo. Segundo o poeta Homero, Cronos teria sido preso com correntes no mundo subterrâneo, sendo libertado 10 anos depois por seus irmãos, durante uma revolta dos titãs contra Zeus. Em outras versões do mito, Cronos e os titãs recebem a misericórdia de Zeus, são libertados do Tártaro e voltam a ocupar suas funções cosmológicas no universo. Cronos torna-se, então, o soberano dos Campos Elíseos, em que se localiza o mundo inferior, lugar de descanso dos mortos. Segundo o poeta romano Virgílio, autor da Eneida, o antigo monarca dos deuses teria se refugiado no Lácio, onde se tornou rei e legislador. Conforme escreve Maria Lamas, abre aspas, os titãs foram honrados como os antepassados dos homens, sendo-lhes também atribuída a invenção das artes e da magia. Os ciclopes e os hecatônqueros simbolizavam as forças tumultuosas da natureza. Fecha aspas, ponto. Para Sylvia Lefebvre, estas duas categorias de seres monstruosos, abre aspas, são a personificação das forças da natureza material, que sempre opõem dificuldades e obstáculos ao surgimento definitivo das formas ordenadas e constantes da vida. Correspondem à primeira etapa da gestação evolutiva. Representam os cataclismos que transformam a face do mundo, preparando-o para receber as diversas espécies animais e, muito mais tarde, o ser humano. Fecha aspas, ponto. Isto não significa, porém, que todos os titãs fossem seres primitivos e brutais. Um titã muito estimado pelos gregos foi Prometeu, que roubou o fogo dos céus e o ofereceu aos seres humanos, que assim puderam cozinhar seus alimentos, espantar animais selvagens e forjar armas e ferramentas, dando início à civilização. Como castigo por ter dado fogo aos seres humanos, Prometeu foi castigado por Zeus, sendo acorrentado por Hefestos, ou Vulcano, no cume do Monte Cáucaso, onde todos os dias uma águia ou abutre vinha devorar o seu fígado, que se regenerava à noite, para que o castigo continuasse nos dias seguintes durante 30.000 anos. Segundo Jorge Luiz Borges, o verdadeiro castigo foi do abutre, porque ele detestava comer carne de fígado. Prometeu foi libertado antes de cumprir esse período de punição por Hércules, no cumprimento de seus 12 trabalhos.
No lugar de Prometeu, o centauro Quiron aceitou ficar acorrentado e receber a punição, o que foi uma exigência de Zeus para que o Titã ficasse livre. O papel de Prometeu como benfeitor da espécie humana é similar ao de Ogum na mitologia iorubá. O orixá teria forjado as primeiras armas e ferramentas de ferro, que permitiram o desenvolvimento da agricultura, da pesca, da metalurgia e das artes da guerra. Na mitologia chinesa, esse papel foi exercido pelo lendário Imperador Amarelo, que ensinou aos seres humanos todas as artes e ofícios, desde a medicina, a metalurgia, a filosofia, até a magia e as práticas divinatórias. Prometeu, Ogum e o Imperador Amarelo representam a mesma figura arquetípica, a do promotor da civilização. Após a queda da primeira raça divina, a dos titãs, ascende ao poder a segunda raça divina, a dos deuses olímpicos, liderados por Zeus. Vamos ver uma imagem de Zeus, embora ele seja bastante conhecido. Pronto. Então, este é Zeus, também chamado de Júpiter pelos romanos. Vitorioso na batalha, um novo soberano dos deuses dividiu o mundo com seus irmãos mais velhos. O próprio Zeus ficou com o céu e o ar, Poseidon com as águas e Hades com o mundo dos mortos, o mundo inferior. A antiga Terra, ou Gaia, não podia ser dividida e, portanto, ficou para todos os três. Essa partilha do mundo entre as principais divindades do panteão grego encontra semelhanças na mitologia védica, em que Indra comanda o trovão, Vayu, o vento, Agni, o fogo, Varuna, o oceano, e assim por diante. Essas entidades, chamadas em sânscrito de devas, ou devas, são semideuses e encontram-se abaixo da divindade absoluta, que no seu aspecto impessoal é chamado de Brahman, e no aspecto pessoal recebe os nomes de Vishnu, Narayana, Krishna, Rama, entre outros nomes e epítetos. Na mitologia iorubá, os orixás também são deuses da natureza. Xangô comanda o trovão, Ogum os metais, Oxóssi as matas e florestas, Yansan os ventos, Oxum os rios, lagos e cachoeiras de água doce, Nanã os pântanos e Iemanjá as águas salgadas do mar. Acima dos orixás está Olorum, ou Olodumare. Um minutinho só. Divindade impessoal como o Brahman hindu, sem forma, atributos ou personalidade, que, embora seja a divindade absoluta, não interfere na natureza e no destino dos seres humanos, delegando essas tarefas para os orixás, que
que atuam como seus ministros. Na mitologia grega, não encontramos um ser supremo comparável a Brahman ou ao Lodumare. Todos os deuses gregos têm características semelhantes à dos seres humanos, como a inveja, a cobiça, a raiva, o desejo, lutam entre si e até caem em desgraça. Uranus foi derrubado por Cronos, que foi derrubado por Zeus, que foi derrubado pelo cristianismo. Gaia não aprovou a maneira como Zeus tratou os titãs, seus filhos. Logo após assumir o trono como rei dos deuses, Zeus teve de combater outros filhos de Gaia para consolidar o seu domínio. Os gigantes, o monstro Tifão, filho da terra com o Tártaro, e Equidna. Zeus derrotou a todos eles, aprisionou Tifão no monte Etna, mas poupou a vida de Equidna e seus filhos. É a partir do momento que impõe a sua soberania que Zeus, chamado de Júpiter na mitologia romana, passa a representar a justiça, a razão, a ordem, o pai, enfim, a autoridade patriarcal. Assim como Odin, na mitologia escandinava, e, de certo modo, Oxalá, na mitologia iorubá. O nome Júpiter, aliás, é derivado do latim Jovis, pater, sendo que o termo Jovis vem de Jovis, que significa o céu brilhante. Nos poemas homéricos, por sua vez, o deus é chamado simplesmente de Jove. Em alguns textos, também é chamado de Lucétios, o deus da luz. A divindade onipotente e onisciente é, inclusive, capaz de profetizar o futuro. Conforme o dicionário Oxford de literatura clássica grega e latina, abre aspas, Júpiter aparece como protetor em batalhas, o deus que faz parar a retirada e o propiciador da vitória. Na paz, ele é associado à moralidade pública e à justiça. Júpiter é também o deus dos juramentos. O carvalho é sua árvore especial e a águia lhe é particularmente consagrada. Fecha aspas, ponto. Júpiter, ou Zeus, casou-se com Hera, chamada de Juno na mitologia romana. Vamos mostrar uma imagem de Hera. Uma imagem moderna, não uma pintura ou uma escultura clássica, mas uma interpretação contemporânea, né, da beleza de Hera. Mas também ficou famoso por seus casos amorosos com numerosas outras deusas imortais, como a ninfa Temis, Mnemosine, a deusa da memória, Ceres, deusa da natureza, Latona, deusa da maternidade, e inúmeras outras mulheres, e inúmeras mulheres no mundo dos humanos, como Leda, que seduziu assumindo a forma de um cisne, e Danae, que fecundou na forma de uma chuva de ouro, conforme relata Ovídio nas Metamorfoses. Danae estava presa em uma torre porque havia uma profecia
segundo a qual, se Danae engravidasse, o filho dela mataria o pai. Para evitar que isso acontecesse, o rei prende Danae nessa torre. Porém, Zeus consegue passar pelas grades da janela da torre na forma de chuva de ouro. E assim ele engravida Danae. Há uma outra representação moderna aqui da sedução de Leda por Zeus na forma de um cisne. Prosseguindo. Zeus é representado como um homem maduro, corpulento, de longas barbas e cabelos, expressão severa, coroado com folhas de carvalho. Seus atributos são o raio, o cetro e a águia, que simbolizam a sua majestade. Segundo Sylvia Lefebvre, Zeus, abre aspas, é o princípio divino da espiritualidade, a nova ordem que surgirá com a geração dos olímpicos. Destronando o próprio pai, Zeus estabelecerá na Terra a base das relações entre todos os seres. Nem monstruosos, nem gigantescos, nem cegos, como os primeiros filhos de Gaia. Os olímpicos talvez correspondam miticamente ao Homo sapiens na evolução das espécies. Ou seja, um ser consciente, falante, bípede e criador. Fecha aspas, ponto. Zeus é capaz de fulminar os seus inimigos com os raios, assim como Xangô, na mitologia iorubá, também um deus guerreiro e amante de inúmeras deusas, como Yansan, Oxum e Obá. É um deus, ao mesmo tempo, guerreiro, vidente e sábio, como Odin, na mitologia escandinava. Bem, por hoje ficaremos por aqui. Na próxima semana, conversaremos sobre a concepção pessoal e impessoal da divindade nas culturas védica e cristã. E, em seguida, falaremos sobre o Deus Rei, presente em diversas tradições, que é o arquétipo do pai, do imperador, do sumo sacerdote, enfim, do patriarcado, conforme a psicologia junguiana, em comparação com divindades de outros repertórios mitológicos. Grato a todos e a todas pela presença e até a nossa próxima aula. Obrigada. Obrigada, mestre. Muito bom, adoro essa aula.